Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. Se você está chegando aí pela primeira vez, não me conhece, eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast. Hoje eu tenho uma convidada super especial, ela é famosinha aqui em Bauru, ela tem muitos seguidores, ela entende tudo sobre unhas e ela vai contar um pouquinho da carreira dela, vai contar um pouquinho da vida dela. Então eu tenho certeza que esse podcast vai ser super legal. Já compartilha esse podcast para todo mundo, tá bom? Mas antes de eu apresentar minha convidada linda, sorridente que eu tenho hoje aqui comigo, eu quero falar um pouquinho a meu respeito. Eu tenho aqui alguns dos meus trabalhos que eu sempre apresento no meu podcast, porque talvez você está chegando aí pela primeira vez e nunca viu, né, os meus trabalhos. Eu tenho alguns livros aqui para apresentar para vocês, de alguns livros que eu escrevi. O meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Esse livro aqui eu conto a história da minha vida, de como Deus me ensinou lições de vida através da depressão. Eu passei 15 anos escrevendo esse livro, não que eu passei 15 anos com depressão, mas durante 15 anos eu estudei sobre a depressão e eu escrevi muitos estudos sobre a depressão aqui, mas também um relato da minha experiência com Deus e de todas as lições de vida que Ele me deu. Inclusive uma canção, né? Eu até esqueço de falar sobre isso, mas eu tenho uma canção que Deus me deu ali naquela turbulência, que eu chamo essa canção de uma canção em meio à angústia. Deus me deu uma canção que está aqui nesse livro, você pode acompanhá-la também no YouTube. Bom, eu tenho escrito alguns livros infantis. Meu primeiro livro infantil se chama A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, que é uma história real também, contando a história da minha filha, de um período que ela não queria ir para a escola e ela conheceu uma criança que deu uma grande lição de vida para ela e a ensinou como é ir para a escola, na verdade, como é importante, né, ter vida e saúde. Ela aprendeu através dessa criança que não podia ir para a escola a dádiva de Deus de poder acordar todos os dias de manhã com vida, com saúde e poder ir para a escola. Então esse livro aqui, A Menina que Não Podia Ir para a Escola, não, ou seja, a menina que não gostava de ir para a escola, é contando a história de uma menina que não podia ir para a escola e que ajudou a minha filha a gostar de ir para a escola. Então, olha, esse livro vale a pena você presentear para os seus filhos, para você presentear, que isso vai dar uma grande lição de vida para as crianças. Esse aqui também é uma lição de vida, a lagarta que sofria bullying na escola. Eu sou pedagoga, já fui muito tempo professora e eu vi muitas situações de bullying acontecendo na escola. E aqui eu conto a história baseada numa história real, mas é a história de uma lagartinha. E essa lagarta descobriu o quanto ela era importante para a natureza, mesmo se sentindo uma sem nada, uma sem graça, como uma lagarta. Mas ela aprendeu que até uma lagarta tem um propósito aqui nessa terra. Todos nós temos um propósito de vida aqui nessa terra. Deus criou a cada um de nós por um propósito. Então ninguém deve sofrer bullying, ninguém deve ouvir que não é capaz, que não significa nada, que não vale nada, ninguém deve ouvir que não presta, ninguém deve ouvir que é feio. Então nós temos que combater o bullying todos os dias. Nós, pais, pedagogos, professores, diretores de escola, nós temos que dizer não ao bullying. E esse livro aqui é um incentivo para todos nós, mas também para as crianças combaterem o bullying e para elas se sentirem especiais. Escrevi também um livro sobre o Pedro, que é um menino aqui da cidade de Bauru, que tem uma cordel-teca aqui na nossa cidade, com mais de 3.000 cordéis. E o Pedro é apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pelos cordéis. E aqui eu conto a história do Pedro. Ele tem uma cordel-teca, como eu falei aqui para vocês. E se você quiser conhecer essa cordel-teca, é aqui na nossa cidade de Bauru, com mais de 3.000 títulos de cordéis. É uma história muito linda, muito nordestina, uma história brasileira, um livro bem brasileiro, um livro muito lindo também para as crianças lerem. E meu último livro infantil foi A Minha Gatinha Marie. Aqui eu conto a história da gatinha Marie, que é uma gatinha que nós encontramos durante a pandemia, jogada ali, abandonada, né, num latão de lixo, e a minha filha encontrou essa gatinha, levou ela para casa, nós cuidamos da gatinha e ela trouxe grande alegria para nossa filha durante a pandemia e se tornou uma história que eu escrevi nesse livro. E meu último livro
Na verdade, foi uma coletânea, que é uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres reais que eu entrevistei, e elas contaram a história de vida de cada uma delas, histórias de luta, de resiliência, de luto, de traumas, de abusos. Cada uma dessas mulheres passou por uma dificuldade na vida e elas venceram com fé, com coragem, com força, com resiliência. Então, esse aqui é um livro lindo que vale a pena ser lido. Ele foi lançado pela editora Byler Books, mas você pode encontrar esse livro e todos os outros aí na descrição do meu vídeo, tá bom? Bom, hoje nós temos uma convidada super inspiradora. Ela transformou um dom natural em uma profissão de sucesso. Desde criança, a Karen Almeida já demonstrava talento para as unhas, criando desenhos únicos, mesmo sem nunca ter feito um curso. Mas a sua trajetória profissional se consolidou depois de enfrentar uma grande perda. Ela vai contar para a gente o que aconteceu. Ela perdeu a sua filhinha com apenas 3 dias de vida. Foi nesse momento que Karen encontrou forças para dar um novo significado à sua paixão. Com o apoio do seu marido, ela investiu na sua primeira formação em 2015 e desde então nunca mais parou. Hoje, com mais de 20 especializações, olha só, incluindo técnicas russas avançadas. Olha que chique minha convidada, gente. Ela não só atende clientes, mas também ministra cursos VIPs. É muito chique. Ajudando outras pessoas a conquistarem sua independência financeira. Desculpa. Ela acredita que esse mercado de nail design tem um potencial gigantesco. Espera aí que eu vou ter que tomar uma água. Já falei muito hoje. Está me dando coceira na garganta. A Karen acredita que o mercado, né, de nail design tem um potencial gigantesco e oferece oportunidades incríveis. Olha, tanto para mulheres quanto para homens. Sim. Puxa vida, isso aí eu não sabia. Com um método de ensino diferenciado, ela busca tornar o aprendizado mais acessível e didático, mostrando que, com dedicação, qualquer pessoa pode alcançar o sucesso. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa jornada e descobrir como se destacar no mundo das unhas. Karen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder compartilhar com vocês, né, um pouco da minha história, um pouco de como tudo começou. Então, eu fico muito feliz, né, fico mesmo grata, primeiro a Deus, né, por permitir que eu chegasse até aqui e contasse como que foi, que não é fácil, né, o começo não é fácil, e tudo tem um propósito, né, Com tudo certeza. tem um porquê, um pra quê, né, então eu acredito muito nisso. Então, eu que agradeço imensamente, né? Que bom. Por vocês permitir eu contar e compartilhar minha história com vocês. Que bom. É Deus que traz aqui as nossas convidadas. Ah, né? eu creio. Então, eu tenho certeza que hoje você tem uma história linda de incentivo, de motivação, para deixar aqui para que as mulheres Sim. assistam, né? E se motivem também. Eu quero que você conta pra gente o que te motivou a entrar nesse ramo de unhas, desde lá do começo. Conta Sim. pra gente como foi. Eu sempre gostei de desenhar. Eu nunca fui muito boa em escola. Escola eu nunca fui muito boa. Mas em relação a desenho, em relação a tudo que era artístico, eu sempre gostei. Você sempre foi uma artista. Sim, sempre gostei. E as unhas sempre me chamavam atenção. De algum jeito, alguma forma, me chamava atenção. E eu falava assim, nossa, eu quero ser manicure. Só que na minha família era muito difícil, né? A minha mãe era um tipo de pessoa que não apoiava nada. Eu vim de uma família que eu tive 4 irmãos. Então, era um pouco mais difícil a nossa situação. E eu não tinha condições de pagar curso e nem nada. Só que eu tinha muita vontade. Na época, não tinha nada acessível, que nem hoje. Então, para mim, era muito difícil. Só que eu sempre gostei. Então, eu comprava esmalte. Eu passava esmalte na unha da cachorra, porque eu não tinha onde passar. Mas foi ali que eu passava meus esmaltes. Pegava. Isso com quantos anos? Ali em torno dos 10 anos. Nossa, criança ainda. Aí eu pegava as unhas da minha irmã, que era pequenininha, fazia. E pegava da minha sobrinha, fazia também. Minha sobrinha não, minha priminha fazia também.
Então, foi assim. E eu sempre gostei. E Deus sempre me colocava no lugar onde tinha profissionais que faziam esse mesmo trabalho. Então, eu sempre ficava admirada com tudo, de lixar o pé e tudo mais. Então, isso para mim sempre foi algo que eu gostei, sabe? Não foi algo assim que, eu quero fazer por dinheiro. Entendi, não, é porque eu gostava, eu amava de verdade. E aí, quando eu conheci o meu marido, né, que eu conheci ele, eu falava para ele sobre esse sonho, tudo, só que mesmo assim a gente ainda não tinha aquela condição e tudo mais. Quando foi em 2015, né, eu casei, e aí a gente combinou de eu quis fazer um curso numa determinada escola, né, fui lá, fiz esse curso, e eu queria fazer o curso porque eu estava grávida. Então, eu falava assim, o curso vai ser bom porque eu vou conseguir conciliar a minha profissão com a maternidade. Então, esse daí foi o meu princípio, assim. E aí, eu fiz todo o meu curso, em todo o processo de gestação. E no dia que seria para mim me formar, acabei tendo que ir para São José do Rio Preto ter minha filha lá, que é a Maria Eduarda. E aí, né, a gente descobriu todo o problema da Maria Eduarda, que ela tinha uma cardiopatia congênita. Ela nasceu com um probleminha. Então, realmente, não tinha chances de vida. Uau! E eu não desisti, né? Aí veio o luto e eu falei, o que eu faço agora? Tá. E fui lá, investi, eu tinha R$500 na época e comprei tudo usado. Tudo usado. Um carrinho usado, uma mesinha usada, uma esterilizadora usada. Então, comprei tudo usado. E aí eu comecei, né? Comecei fazendo a domicílio, fazia na casa de um, fazia na casa de outro, postava bastante no Facebook, mas eu nunca estava satisfeita com o meu trabalho. Certo. Nunca fui uma pessoa que tá bom. Eu nunca fui acomodada. Eu quero ser melhor que isso. Mas também eu nunca me envaideci, tá? Mas eu nunca fui acomodada. Então eu peguei e falei assim, vou melhorar um pouquinho. Aí eu fiz um curso, né, com uma profissional da área que na época estava assim estourada no mercado. E fui buscando conhecimento. Só que eu vi que realmente não era aquilo que era para mim fazer. Não era o meu chamado, né? Só atender clientes. E aí eu comecei a estudar mais. Aí eu fui atrás de curso de biossegurança. Fui atrás de cursos para mim poder fazer melhor para as minhas clientes, né? Então, fui atrás de alongamentos. Eu fui atrás de tudo que você imaginar de curso. Não só da manicure convencional. Não. Eu quis focar em muitas coisas. Tanto que hoje eu consigo... eu tenho bastante público em relação a cursos, porque eu domino todas as técnicas. Tanto do manicure, pedicure tradicional, quanto alongamento, todos os extensores que existem, eu domino. Legal. Quanto a manicure russa, né? Que é a manicure com broca, com tesoura, esmaltação em gel. Então, foi algo que eu quis trazer isso, tá? Eu quis aprender tudo e dar o meu melhor para que eu conseguisse passar para as alunas também, sabe? Porque eu não queria focar só em uma coisa. Entendi. Eu queria focar em todas as coisas. Você dá curso de todas essas... Todas as modalidades. Todas elas. Porque eu acho importante, que nem eu sempre explico para as meninas. Eu falo assim... eu não tenho vergonha de falar que eu sou manicure. Eu não falo nem que eu sou nail designer. Eu falo, eu sou manicure. Certo. Em qualquer lugar que eu chego, eu falo, eu sou manicure, tá? Porque eu comecei como manicure. É verdade. Então, eu acho que é legal você honrar aquilo que você começou. Com certeza. Então, eu não falo que eu sou nail designer. Eu falo, eu sou manicure, né? Eu sou uma educadora de manicures. Isso. É isso que eu falo. Então, foi assim que eu comecei. Eu comecei a partir de uma dor. De uma dor bem triste, sabe? Que difícil. Então, ali a Maria foi algo que me incentivou a não parar. Porque eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque as coisas dela estavam num quarto. Nossa. Eu tive que tirar as coisas dela para pôr minhas coisinhas de unha. Uau, que difícil. Entendeu? Então, eu tirei as coisas dela, eu tirei o meu luto e coloquei esmalte. Sim, uma motivação. Ela foi uma motivação para mim continuar. Verdade. E hoje, pela graça de Deus, né, eu tenho 2 filhos, que é o Miguel, que é o Manuel, e são minha razão de vida. Mas a minha história com unha começou com a Maria. Olha só. Porque se eu não tivesse grávida dela... Você não teria eu não teria feito o curso. Eu não achei que eu ia seguir, né, a minha profissão. Então, tudo veio dela, sabe? Meu princípio veio dela. O pouco período que ela viveu nessa terra, Deus colocou ela para mudar a sua história, você vê? Sim, né? Nossa, eu acredito 100% nisso. Foi um propósito. Ela fez a missão dela. Exatamente. Né? Eu acredito nesse propósito. Tanto que quando eu iniciei o meu salão, né? Meu salão era Maria
e que eu colocava unhas, Maria Unhas, por conta dela. Certo. Lógico que depois Deus veio moldando o meu coração, moldando o meu entendimento e me deu um direcionamento que não era para mim homenagear ela, né? Sim. Até por conta da minha crença. Então, não Isso. era para mim homenagear ela. Então, eu tirei isso, mas ela tem um grande significado em tudo ali, entendeu? Em tudo que eu construí até hoje, começo, ela tem um significado. Que lindo. E essa profissão, ela te ajudou, então, a superar esses momentos difíceis? Muito, muito. Você acha muito. que se você não fosse manicure, você não sabe como seria, né? Minha cabeça estava toda bagunçada, porque, por incrível que pareça, né? Eu perdi uma filha, né? E Deus me manda só pessoas com problemas para engravidar. Nossa. Então, eu atendo clientes que têm problemas para engravidar. Eu atendo clientes que não conseguem ter filhos. Uau. Eu tenho alunas que não conseguem ter filho. Então, na hora que eu conto a minha história para elas, em questão que eu perdi, Sim. e que Deus restaurou a minha mente, Deus restaurou meu coração, elas falam assim, nossa, se aconteceu com você, vai acontecer comigo. Sim. Então, elas pegam a minha força e colocam nelas. Traz uma fé para elas. Exatamente. Né? E aí eu sempre declaro na vida delas, de quem não pode ter filho. Eu falo assim, seu útero é um útero de vida. Amém. Declara que é um útero de vida. Isso. E hoje, né, graças a Deus, eu tenho 2 amigas que eu sou apaixonada, que, assim, veio como clientes, mas já viraram amigas, que elas têm os filhos, né? A Paula, que tem o nenenzinho agora recente. A Jéssica, que tem o Luca, que é uma graça. Legal, que legal. E foram 2 pessoas que a gente orou muito, sabe? Que Então, você vê que a minha profissão, ser manicure, você pegar na mão da pessoa, é você transmitir aquilo que tem dentro de você. Verdade. A presença de Deus dentro de você. Então, aquilo para mim foi algo... Eu vivendo esses milagres, eu falo assim, olha quanto que a minha profissão faz. Nossa. Entendeu? Então, para mim, sem dúvida, a perca da Maria foi algo assim que reconstruiu a minha vida e está reconstruindo a vida de outras pessoas. Através de uma profissão. Amém. Que não tem muita importância, né? Hoje no mercado a gente não tem muita importância. Eu até falo para as meninas, né? Para as minhas alunas, vocês têm que falar da nossa profissão como se realmente fosse algo de transformação. Sim. Né? Sim. Porque assim como a gente tem muito conhecimento técnico, a gente carrega muitas coisas além disso. Verdade. A gente pega na mão, a gente pega no pé. Vocês têm uma missão, né? Exatamente. Na vida daquela pessoa. Exatamente. É isso que eu falo para elas. Eu tento passar o máximo disso para elas, para que elas entendam que o propósito delas não é só a mão. Só fazer unhas. Só o pé. É mais, é mais. Verdade. Falo sempre para as meninas. Nossa, é lindo isso mesmo. Com certeza. E quais foram os principais desafios que você enfrentou no início? Muitos. Muitos, né? Muitos. Mas a primeira coisa que eu falo que eu enfrentei assim foi a frustração, que foi algo que eu tive que trabalhar muito na minha vida, né? Por conta do que eu vivi na minha infância, né? Então eu carreguei muitas palavras negativas por muito tempo. Então, para mim me desfazer disso foi difícil. Então, eu sempre fui uma pessoa muito frustrada. Eu não tinha confiança das coisas. Incapaz. Me achava incapaz porque foi algo que eu recebi desde pequena. Né? Entendi. Eu sempre recebi essas palavras. Você não vai ser ninguém. Você não vai conseguir. Por que você está fazendo isso? Você tem que ser igual à sua prima. Ó, a sua prima, sabe? Então, eu sempre recebi muito isso. Então, eu sempre fui muito frustrada em relação à minha profissão. Em relação também... Outra coisa que me atrapalhava muito, que o começo não é fácil. Então, até você pegar uma confiança daquilo que você faz e transmitir isso para sua cliente, também era algo muito difícil para mim. Então, eu falo assim que o começo mesmo foi... O meu maior desafio foi eu mesma. Uau. Foi eu mesma. Olha só. Que coisa, né? As pessoas não imaginam isso, né? Não. Meu maior desafio foi eu mesma. Nossa. Mas que não foi fácil. Passou. Graças a Deus. Passou. Hoje eu encaro assim de leve. Falo de tudo assim com muita leveza. Você fala sobre isso nos cursos também? Muito. Eu falo muito sobre isso porque eu falo assim, você ministrar um curso, igual eu sempre falo quando eu termino o curso, não é um curso, não é sobre um curso, é sobre uma experiência. Você ser educadora de uma pessoa, não é você ir lá e só passar o curso, você está brincando com o sonho de uma pessoa. Com certeza. Então, eu não tenho esse poder. É verdade. Então, aquilo, eu passo a minha sinceridade. O que eu sou aqui é o que eu vou ser em qualquer outro lugar. Eu não sou a Karen fake. Sim. Entendeu? Eu não me considero assim. Então, eu passo tudo, a minha experiência para todas elas, para todas as minhas alunas, para que elas entendam que a profissão de manicure
não é só uma profissão, É. entendeu? É algo a mais. Elas precisam entender isso. Sabe, eu sempre pergunto para elas, o que você está gerando? Preço ou valor? Nossa, importante isso. E elas nunca sabem dizer. É. Porque elas confundem que preço e valor é a mesma coisa. E não é. E não é. E não é. Valor, né? São os valores que você vai agregar na vida da pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Quando eu comecei, o meu nome era sujo. Sabe, assim, eu tinha uma falência emocional muito grande. Nossa. Eu era rasa em tudo que eu fazia. Eu sempre fui ótima profissional. Mas eu era rasa em tudo que eu fazia, porque eu não tinha valor, tinha preço. E quando eu entendi qual que era o meu lugar, qual que era o meu posicionamento, eu chegava a pegar cartão de cliente. Falava assim, você não passa para mim isso daqui? Porque eu não tinha, mas eu precisava ter. E umas coisas isso é algo que eu falo muito sobre para as minhas alunas e para as minhas clientes. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você oferece. Nossa, verdade. Que às vezes você quer oferecer um salão bonito, você quer oferecer o melhor cappuccino, você quer oferecer a melhor ferramenta que você tem, sendo que não é isso que a sua cliente está buscando naquele momento. Entendeu? Às então eu vezes falo é só muito uma sobre palavra isso. de ânimo. Exatamente. De ânimo que ela precisa, né? Ela foi ali para fazer unha, mas na verdade é porque ela precisa conversar. Ela precisa conversar. Na maioria das vezes, não é verdade? Na maioria. É. Eu falo assim que o meu atendimento hoje é mais para conversa do que para receber. Mulher é assim, elas vão na manicure porque elas precisam conversar. Então, eu enfrento muito casos, né? As meninas, minhas clientes vão lá com muitos problemas, Sim, sabe? Imagino. E é bom você saber que você tem alguém para confiar, sim. né? Lógico que eu falo para elas que a melhor pessoa para você confiar é Deus. É verdade. É você entrar no seu quarto, fechar sua portinha, ajoelhar seu joelho, dobrar o seu joelho e saber que ali você vai ter um consolador, um amigo, qualquer coisa que você precisar vai ter ali. Mas é bom você ser alguém para auxiliar a pessoa a chegar até nesse passo, sabe? Eu atendo muitas clientes que são de determinadas religiões e hoje elas chegar para mim e falar assim, cara, eu vim aqui só para conversar. Nossa. Para mim já é grande coisa, sabe? Com certeza. Eu tenho alunas que se inspiram na forma que eu faço meu atendimento, na forma que eu gerei valor, para mim já é algo assim surpreendente, Nossa, sabe? Com certeza. E você também às vezes precisa desse tempo para você de conversar com alguém, né, de uma oração, porque você vai só pegando, só né, recebendo, só recebendo, né? E aí como que você faz então? Quando você está triste, quando você está sobrecarregada, o que você faz para tirar essa tristeza, para tirar esse peso? Você já falou, você entra no seu quarto, faz uma oração e ora, mas fala pra gente sobre isso. É isso mesmo. Eu entro no meu quarto, eu oro, eu choro, brigo com Deus, falo, Senhor, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô vivendo isso? Teve um dia que eu tava sofrendo muito, né? Tava tendo uns ataques, né? Eu acredito que é um pouco espiritual. Sim. Porque tudo que eu estou vivendo hoje foi uma promessa derramada em 2018 na minha vida. Uau. Olha quanto tempo se passou para que se cumprisse. Verdade. Né? Então, eu acredito muito que seja um ataque espiritual. E nesse momento, né, Deus usou uma aluna para falar assim para mim, Karen, Deus não vai te entregar algo maior porque você não está sabendo lidar com coisas pequenas. Uau, olha só. Né? E eu peguei aquilo lá de um jeito que eu falei assim, não, realmente. Verdade. Naquela hora eu falei assim, o Senhor, Ele vem me fortalecendo em cada momento. Então, eu entro no meu quarto, eu choro, eu converso com o meu marido também, que para mim é meu melhor amigo e não tem outra coisa. Que bom. Outra pessoa. Que bom. E é assim que eu faço. Eu oro, eu brigo, eu choro. Aí eu vejo que não tá nada certo, eu oro de novo. Falo assim, Deus, eu não tô conseguindo me encaixar aqui. Onde que eu vou? Aí é assim que eu vou seguindo. Daqui a pouco Deus vai dar a paz que a gente precisa e a coisa passa, né? É a paz que excede todo entendimento. É isso mesmo. É isso que eu sempre peço para Deus. Eu peço todos os dias. Eu falo, Senhor, sabe aquela paz que excede todo entendimento? Então é ela que eu quero. Quero ela todos os dias para minha vida. Exatamente. É o que eu falo. E isso é algo que eu passo tanto para as minhas alunas, né, quanto para as minhas clientes. Sim. Isso é algo que eu gosto de. Isso é minha essência. Eu não sei em outro lugar se eu não falar daquilo que Deus transformou na minha vida. Entendeu? Então eu gosto de passar e deixar a minha essência. Que lindo. Que lindo. Quem está com você está porque sabe da quem sua eu sou. essência. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não sei dar sorriso para os outros, né? Eu sou um tipo de pessoa fechada, extremamente fechada. Então, quem não me conhece, quem não sabe da minha história, acha que eu sou uma pessoa arrogante, prepotente, soberba. E não, eu sou fechada. Sim.
E eu fica sou assim. sorrindo à Não, toa. eu não fico sorrindo nem pra quem eu conheço. Meu marido tá aí, ele sabe que é verdade. Mas então, quando a pessoa me conhece, quando ela sabe do que aconteceu, Sim. de todo o meu processo, a pessoa me vê com outros olhos. Com certeza. Então, aí a pessoa fala assim, Karen, eu gostei de você, porque eu não te conhecia, agora eu te conheço, Tá sabe? vendo? Então, eu acho isso muito bacana, sabe? verdade. A pessoa conhecer. E é que nem eu falo para as alunas. Eu falo, vocês precisam mostrar quem realmente são vocês. Foge da caixinha do Instagram. É. Falei, foge da caixinha do Instagram. Porque no Instagram, realmente, você só vai mostrar aquilo que as pessoas querem ver. Isso. Falei, então isso. seja só você. É. Seja você. Seja autêntica. Exatamente. Aí elas, na mesma hora, elas falam assim, já me liguei no que você quer Olha. dizer. E aí acontece, tudo E acontece. você tenta ser autêntica, então, lá no Instagram, o que você mostra lá é o que é a realidade. Eu sou daquele jeito. Eu não sou maquiada. Eu sou toda com o cabelo tudo espetado. É assim que elas me veem. E é assim. Quando elas me veem arrumada, elas falam assim, nossa, o que aconteceu? Mas eu sou daquele jeito. Eu não mudo a minha essência, entendeu? Eu sempre falo pra elas, que elas chegam lá no meu salão, elas falam assim, Karen, que lugar lindo. Eu falo assim, gente, eu não se envaidece por isso. Isso daqui não me envaidece. Isso daqui não é algo que me chama atenção. Então, eu falo pra elas de um jeito para que elas voltem para a realidade, que aquilo é passageiro, Sim, entendeu? sim, Ao mesmo sim. tempo que tá ali, daqui a pouco já não tá. É. Então, eu ensino isso para elas também. Legal, muito bom. E o que você diria para quem quer começar, então, mas não sabe por onde? Primeiro passo é se espelhar em alguém, porque foi assim que eu comecei. Eu me espelhei, eu sempre olhei muitas perfis de pessoas russas, das manicures russas. Sempre fotografia, tudo que era unhas, mas Elas não têm daqui. o top de unhas, então? Para mim, elas são as melhores no mercado. Nossa. Então, eu olhava nelas, eu mirava nelas, né? Tanto que eu fiz um curso por conta delas. Então, eu mirava nelas. E aí, o que eu peço, que eu sempre falo, mire em alguém que vai te inspirar. Você mirou? Vai e compra um curso. Fez um curso? Ai, Karen, mas eu não tenho condição, eu tô sem isso, tô sem aquilo. Começa com o que tem. Eu comecei de verdade. Eu comecei com 3 esmalte, um alicate da Sandy, de cabinho de rosinha, uma espátula e um palito de laranjeira. Era o que eu tinha. O tradicional. Era o que eu tinha. Mas o que eu tinha, eu fiz o meu melhor. Isso aí. Então, comece com um pouco. Não precisa de muito. Sabe, hoje, o nosso mercado de manicure, ele está crescendo. É uma área, assim, que realmente quem tem um domínio do que faz ganha muito dinheiro. Só que é uma área que está deixando muitas pessoas doentes. Por quê? As profissionais que montam cursos são os cursos caríssimos. É verdade. Né? Hoje elas mostram que para você ser uma profissional de excelência, você tem que ter um lugar muito bonito. Você tem que ter uma roupa, uma vestimenta que tem que ser da Zara. Nossa. Né? Então, as pessoas, elas colocaram isso para as meninas. Então, as meninas olham aquilo, elas não Elas falam, não vou chegar eu não vou nisso. conseguir. Eu não vou ter isso. Eu já parto pro outro lado. Entendi. Com pouco você Porque consegue. você começou assim. Eu parto nesse lado. Falo, com pouco você consegue. Então, eu sou um tipo de profissional que eu não mostro o que eu tenho. Eu não fico mostrando o meu salão. Tá certo. Por quê? Porque eu não quero que as meninas enxerguem o que eu tenho. Eu quero que elas enxerguem a minha história. É verdade. Como eu comecei. Isso. Entendeu? Às vezes chegam minhas alunas lá, eu mostro para elas. Eu tenho um palito de laranjeira de quando eu comecei. Uau, que legal. De quando eu comecei. Legal. Por quê? Porque aquilo me faz lembrar de onde eu vim. De onde você veio. Então, é o que eu falo para elas. Se inspire em alguém com pouco. Não precisa olhar alto. Que logo Deus vai colocando, Deus vai direcionando para que a pessoa se encaixe no perfil dela e pronto. É isso mesmo. Mas o nosso mercado, ele é um mercado que tem crescido para um lado bom, mas também para um lado negativo dessa questão de que você tem que mostrar que é melhor do que a fulaninha. E eu acho que isso daí é um pouco arrogante, né? Eu não parto desse lado, não. Não, tá certo. Eu não gosto. Dessa parte aí é algo que ainda me entristece. Porque é só no nosso mercado que tem isso. Olha Médico não faz isso, psicólogo não faz isso. Ninguém faz isso, mas o nosso mercado faz. Uma fica tentando alfinetar a outra. Exatamente. Buscando tentar queimar a outra para se sair melhor, Olha porque só. eu não sou desse tipo. Que bom. Eu não sou. E o que você, então, acha que é o seu diferencial como profissional? Conhecimento, que foi algo que eu busquei muito, né? Então, hoje,
Eu fiz, que nem foi dito, fiz mais de 20 especializações. Uhum. E algo assim que me tornou um diferencial na minha cidade foi conhecer a anatomia da unha, fisiologia da unha, Uau, que conhecer legal. a biossegurança, fazer curso de fotografia. Uhum. Então, eu me destaquei pelo meu conhecimento, Nossa, que pelas top. minhas fotografias. Então, é algo que elas buscam em mim, isso, o meu conhecimento. Uhum. Hoje, eu ensino as minhas técnicas, ensino tudo que tem que ensinar. Mas a hora que elas sentam na minha mesa, que elas entendem como eu cheguei e o meu conhecimento em relação a unhas, elas falam assim, Karen, eu não sabia fazer unha. Então, Tá é vendo? algo assim que para mim, hoje, é o que me O deixa seu diferencial. meu diferencial. E quanto aos cursos, o que torna os seus cursos únicos em relação aos outros aí do mercado? A minha didática. A didática. Foi algo que eu criei, né? Então, eu desenho muito para elas, porque quando você desenha, né? Quando você mostra com facilidades, né? Sem nomenclaturas. Eu Sim. não uso nomenclaturas no meu curso. Tá. Apesar de saber todas, eu não uso. Tá. Por quê? Eu uso o nosso termo que a gente vai usar em mesa. Uhum. Então, eu falo... Para cliente entender, Exatamente. Então, eu falo sobre a cutícula. Eu não vou usar a nomenclatura da cutícula. Eu falo a cutícula. Sim. Essa pele lateral. Eu não vou usar o outro termo. Vou Sim. usar... Então, eu uso a minha didática de um jeito fácil delas entender. Tá. É onde elas conseguem memorizar e elas conseguem fazer depois. Uhum. Sem... Como que eu posso dizer? Sem obstáculo, Entendi, sabe? É algo entendi. que eu mostro para elas. Então, eu desenho muito. Eu procuro sempre ter coisas didáticas na hora, sabe? Assim, falo assim, olha, faz isso, faz aquilo. E é algo que eu vejo que hoje o nosso mercado não tem. É. Nosso mercado ele te ensina a técnica. Só mas isso. o que tem por trás, eles já não passa mais. Então, é algo que eu trouxe das minhas referências, eu trouxe na minha sala. Que legal. Hoje, graças a Deus, eu sou bem copiada, né? Por conta disso, Sim. por ter esse diferencial. E tá tudo bem. É. Porque eu tô indo na frente. Então, se eu tô indo na frente e tem outras que... Não falo nem copiar, eu falo que estão se inspirando. Sim, sim. Então, eu tô no caminho certo. É verdade, é verdade. Tá dando uma boa inspiração, né? Exatamente. E, Karen, seus cursos são todos presenciais ou você dá cursos online também? A gente começou a fazer o curso online. A gente está em gravação. Então, Tá. provavelmente, lá pro mês de junho, julho, vai ser lançado. Que legal. Os meus presenciais, eu tenho presencial, né? Que é o VIP. E tenho um em turma também, Tá. tá? Então, todos os meus cursos, todos eles, depois a gente senta junto, a gente conversa, a gente combina o que tem que ser feito, o que ela quer fazer, qual que é a dúvida dela. Então, é outro diferencial que eu tento deixar para ela, sabe? Bacana. Porque como eu fiz muito curso, eu tive muitas coisas negativas que eu não queria para as minhas alunas. Você tirou e Exatamente. colocou a sua essência. Exatamente. É que nem uma coisa que eu falo sempre pro meu marido. Se for para mim abrir uma turma de 10 alunas, eu não abro. É. Eu prefiro fazer uma turma com 4, com 6 do que com 10. Entendi. Porque eu sei que com 10 eu não vou dar conta. Uau. Com 4 e com 6 eu posso dar atenção para todas. Entendi. Então, eu viso mais o conhecimento do que o dinheiro. Sim, Isso é uma coisa que ótimo. não me... Igual eu falei, não me envaidece. Que bom, que bom. Então, a partir de julho, Isso. vai ter o É curso isso, a online. gente já tá gravando, já tá Que até legal, terminando que já, legal. mas tem umas coisinhas ainda que precisa entrar no eixo. Nossa, porque daí aí que você vai estourar mesmo, né? Ai, em porque nome de Jesus. Brasil, mundo inteiro. O mundo inteiro, né? o mundo inteiro. Eu tenho alunas que tá em Lisboa, Então, provavelmente a gente vai para lá também. que legal, que legal. Deus vai abrir essas portas aí, Vai, se eu Deus creio. quiser. E como que você se mantém atualizada, então, nesse setor? Como que você está sempre inovando? Buscando referências. Então, eu pego muita referência que não é do Brasil. Inclusive, hoje, eu tenho parceria com uma marca que ela tem um estudo europeu, né? Que é uma marca que está aí ganhando o mercado, que é a FazUp, que não usa preparadores, que só usa um produto só. E hoje, a gente está crescendo em relação a isso. Então, eu pego referências, né? Não do Brasil. Tá. Pego referência sempre de outros lugares. Porque os outros países, eles estão à frente, à frente né? da gente, É. infelizmente. Infelizmente. Na parte cosmética, eles estão sempre à frente. E quais países estão mais na frente? Estados Unidos? Rússia. A Rússia sempre está na frente. Sempre. Sempre. A Rússia, a Ucrânia, em relação a material, em relação a tudo. O conhecimento só. deles são, assim, eles são muito... Não tem nem explicação, Que entendeu? coisa, né? Então, eu assisto live deles,
É algo que eu não entendo nada, tá? Não entendo mesmo. Daqui a pouco vai estar falando russo. Mas eu assisto live deles, eu sigo Só para muito, ver as técnicas. para mim ver, porque eu sou muito observadora. Que legal. Eu observo demais. Então eu consigo, é algo que Deus deixou mesmo para mim. Então eu consigo pegar com facilidade. Lógico que tem todo depois um contexto técnico, sim. conhecimento por trás daquilo, mas eu pego referências deles. Que legal, que bom. E hoje você atende em qual cidade? Em Jaú. Jaú. Jaú, eu sou de Jaú, eu atendo em Jaú, né? Tem os cursos que eu atendo lá na minha sala mesmo, né? Que é na minha casa, né? A gente tem uma sala específica para isso. Então, tudo acontece em Jaú. Tudo em Jaú. Tudo e em as Jaú. meninas estão aqui em Bauru, como que faz? Também, entra em contato, né? A gente tem tudo marcadinho. Inclusive, eu tenho bastante alunas daqui, daqui, da região, tem bastante. Muitas me pedem para vir para cá, para dar curso. Mas eu tenho bastante. Elas vão para lá, né? Por ser perto, né? Então, a gente acaba se conectando mais fácil, né? Verdade. Mas agora, atendimento é tudo lá, não? Tudo você lá. Não faz atendimento aqui? Não, mas eu tenho clientes de Bocaina, de Brotas. Que vão para lá. Que vão para lá. Por conta, talvez, da minha essência. Sim, que legal. Porque o meu salão é um salão pequeno, né? Eu chamo até de sala. Eu falo, é uma sala pequena. Só que transmite muito aconchego, transmite, sabe? Então, eu sou assim, se você for lá em casa para ser atendida, eu vou estar de chinelo, bermuda e camiseta. Essa sou eu. Vou estar com meu cabelinho de coque, sem maquiagem nenhuma. Você tá arrumada aqui pro nosso podcast. Exatamente, sem brinco nenhum. Então, eu vou estar assim lá. É algo também que meu marido me cobra muito. Mas eu sou assim, entendeu? Não tem como eu fingir que eu sou outra pessoa para te agradar. Eu sou assim. Então, elas vão para lá. Que legal, que legal. Bom saber disso. Então, quando eu estiver passando pela cidade de Jaú, vou dar uma paradinha lá. Isso, dar uma paradinha lá. Conhecer, fazer minhas unhas lá. Isso. Mas fala pra gente o que você faz. Então, você continua dando aulas, mas como manicure, o que você faz? A tradicional, né? A manicure tradicional e o que mais? Hoje, como manicure, né? Eu me especializei mesmo em esmaltação em gel e cutilagem russa, que é feito com broca e tesoura, né? E eu faço alongamentos. Então, o meu atendimento hoje é somente para esmaltação em gel e alongamentos. Tá. Eu não faço mais o tradicional. Eu parei. O tradicional já parou. Eu migrei, né, para o gel. Entendi. Mas eu continuo dando os cursos de iniciante, né, que é o tradicional, por conta do iniciar. Sim, para ela aprender a começar, né? O start. Isso, mas hoje os meus atendimentos é somente para isso. Tá. Só para manicure russa, né, que é com esmaltação em gel e alongamentos. E o que seria essa cutilagem com broca? A cutilagem com broca, a gente trabalha com polimento. A gente não faz mais cortes, né? O alicate a gente trabalha com cortes. A tesoura, ela tem um potencial de cauterizar tudo que corta. Então, ela cauteriza onde ela corta, diminuindo, né, o crescimento da cutícula, né? Porque a cutícula, sim, é um tecido morto. Sim. A pele, não. Sim. Então, a cutícula, ela vai diminuindo e isso vai trazendo benefícios para vocês. Então, a pessoa que tem um problema alérgico, a pessoa que tem aquela dermatite, quanto mais você remove aquilo lá, aquela pele lateral, tira a cutícula, porque a gente brasileiro gosta de cutícula funda. Então, quanto mais a gente tira, mais a gente causa infecções, mais contaminação cruzada a gente pode ter. Entendi. Então, a manicure russa, eu falo que a manicure russa, ela trabalha com a questão da estética, o cuidado da pele, o polimento da pele e o cuidado das unhas. A gente já não trabalha mais com água, com alicate, com a espátula, não. Que é o tradicional. A gente usa talco, broca e tesoura. Uau, que diferente. Só. Totalmente a seco. Nunca fiz isso. E o resultado, ele fica impecável. Eu detesto tirar minhas cutículas porque elas sempre inflamam. Então, eu nem tiro. O bom é que, assim, quando a gente faz uma remoção correta, né, da cutícula, quando a gente faz um levantamento certo do bolso, a gente trabalha com as ferramentas corretas. Então, para cada tipo de pele, tem uma broca certa. A hora que você faz o levantamento, a hora que você tira com a tesoura, naturalmente, a sua unha já fica profunda. Então, já fica aquela cutícula fundinha que a brasileira gosta, né? Só que fica saudável. É algo que não vai agredir a tua pele, não vai agredir a tua unha. Então, assim, a manicure russa, ela veio no mercado para ficar.
eu acredito que ela não vai sair tão já, por conta dos benefícios que ela traz. Não só para nós, profissionais, mas também para as clientes. Olha que bacana. Entendeu? Sem contar que você sai de lá com o esmalte seco. Então, que nem eu atendo muitas médicas. Elas saem de lá e já vai fazer plantão. Por causa do gel. Por conta do gel. Que já tá seco. Não dá tempo de esperar, não, né? É algo que não vai ficar descascando. Então, é algo que, para elas, na medicina, se torna algo muito mais... como que eu posso dizer? Mais vantajoso. Sim. Porque se ela tá com o esmalte descascando, ela já não pode mais fazer os procedimentos. É verdade. Porque pode entrar contato, né? Contaminação. Sim. E quais são seus planos para o futuro na sua profissão? Muitos. Muitos. Conta pra gente. No momento, a gente está conversando, né? Eu e meu marido, com a minha aluna de Lisboa, né? Acredito que o mais tarde, em dezembro, mais tardar, o comecinho do ano que vem, eu vou para lá para ministrar cursos. Para dar cursos lá. Então, a gente vai começar com curso lá fora. E o meu sonho é ir para a Rússia, para me especializar lá, numa escola que tem lá muito importante. Nossa. Que agora parece ser algo muito difícil para mim. É muito caro, né? É muito caro, é em torno de uns 42, 50 mil. Uau! Para ir. Nossa. Mas eu quero ir para lá, o meu foco é lá. Que coisa. Acho que na hora que eu estiver lá, eu... Vai falar, realizei, cheguei. Cheguei, Deus, obrigada. Vai chegar. Tenha fé que vai chegar. Chegou até aqui? Não, eu creio. Porque que nem eu falo, o que eu tô vivendo foi fruto de uma promessa. Com certeza. Sabe, essa promessa foi derramada em 2018. Quando eu recebi essa promessa, eu tava meio que desenganada da minha profissão, sabe? Falava assim, eu não vou conseguir, eu não quero mais. Eu tava, sabe, triste mesmo, frustrada. Eu não sou boa no que eu faço. Sendo boa no que eu faço, mas eu não sou. A gente sempre se desvaloriza, né? Isso. E eu recebi, sabe? Essa pessoa veio e ela falou assim, Karen, Deus vai te colocar em lugares que você não imagina. Amém. Deus vai abrir cada porta para você, que na hora que você estiver lá dentro, você vai falar assim, foi Deus que abriu. Amém. E eu recebi e falei assim, então tá. Só que olha quanto tempo você passou, né? É sempre assim. Um dia você vai voltar aqui no meu podcast, vai vir aqui, vai trazer uma lembrança lá da Rússia para mim. Vou. E vai falar assim, eu fui para a Rússia, agora eu vou te contar como que foi. Você vai contar tudo que você aprendeu e vai contar tudo pra gente. Em detalhes. Em detalhes. Sim. Combinado? Combinado. Então tá bom. Pode até trazer uma russa junto, uma amiga russa. Ai, já pensou? Fala, vamos lá visitar o Brasil. Vamos lá conhecer o Brasil. E participar do podcast. Sim, quem sabe, né? Que top. E eu queria que você falasse pra gente qual que é a importância, então, hoje, das redes sociais e de boas fotos para o sucesso aí nesse ramo. Porque tem menina hoje que fala, eu só sei fazer unha, mas não gosto de tirar foto, não gosto de aparecer na internet. Se não aparecer na internet, não vai crescer, né? Não. Eu falo assim para as meninas, sempre falo isso. É algo que eu também me pego bastante em relação a isso. Porque eu não sou uma pessoa que fica aparecendo muito. Sim. Falei assim, por muito tempo as pessoas conheceram o meu trabalho. Né? Por muito tempo. Porque eu não aparecia. Você tirava só as fotos das unhas. Das unhas. Então, por muito tempo eu fiquei conhecida pelas minhas fotos. Tá. Só que eu comecei a me posicionar. Por quê? Tinha outras pessoas se posicionando ao contrário do que eu pensava. Eu falava assim, não, tá errado. E se Deus tem um propósito comigo aqui, então eu vou usar desse bom propósito para isso. É verdade. Então, a rede social, ela é um ótimo canal para você alcançar muitas meninas, né? Muitos homens que estão começando na área, tá? Porque, assim, a nossa área é uma área próspera. E o que eu sempre indico elas? Procurem estudar. Estuda fotografia, porque você não faz só unha. Você tem que fazer uma leitura da mão da cliente. Verdade. Então, se você não sabe fazer essa leitura da mão da cliente, você não sabe a cor que você joga a luz, se você não sabe que tom que você vai usar do esmalte, sim. Como que você vai fazer o seu melhor? Então, eu sempre explico isso para elas. E a rede social hoje, vamos falar pro lado positivo, é algo que traz muito dinheiro, traz muitos benefícios. Marcas te reconhecem através disso, da rede social. É verdade. Então, é uma porta e é um meio de você ser próspera. Sim. É um meio de você inspirar outras pessoas. Com certeza. Então, hoje, a rede social, ela é algo que veio realmente para nos ajudar. Se você fizer de boa ação. Sim, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas coisas negativas. Nossa. Fazer um bom marketing, um marketing honesto, que é o que eu sempre falo. Que não adianta nada você encher sua foto de Photoshop, fazer tudo que você não faz. Aí a pessoa chega lá e não é aquilo. Não é aquilo, né? Fala, seja honesta com o serviço. Eu, por muitas vezes, colocava minhas fotos,
no comecinho e nem era bonita. Mas eu colocava porque era o que eu sabia fazer. Então, hoje, a rede social, ela é um canal de bênção. Indispensável, né? De hoje. bênção. É Se você souber usar, exatamente. você tem uma ferramenta aí incrível que você não precisa de pessoas para te ajudar, você mesmo consegue. Verdade. É um lugar onde você é conhecida pelo que você faz, né? Não que isso tem que tornar a sua cabeça e você tem que virar isso, não. E uma coisa que eu falo para as minhas alunas, seguidor não dá dinheiro. Não é porque tem um monte de seguidor que você vai ganhar dinheiro. Não, seguidor não dá dinheiro. Às vezes nem sempre quem tá ali tá torcendo por você. É verdade. Com Então certeza. é algo que eu sempre falo para elas, seguidor não dá dinheiro. É. Ai, Karen, mas só tenho 100 seguidor. Não tem Mas problema. tá com a agenda lotada? É. Tô com a agenda lotada. Então tá Então, bom, minha é filha, isso que continua. Então é algo que eu falo, seguidor não traz dinheiro. Uhum. O que traz dinheiro é trabalho, o que traz dinheiro é conhecimento, porque o conhecimento te liberta, Verdade. o conhecimento traz esperança novamente. Então é isso que eu falo para elas. Não fica atrás de seguidor, né? Mas o Instagram, ele tá aí para ajudar. Para ajudar. Para ajudar. Top, muito bom. Agora a gente vai fazer um bate-volta. Sim. Vamos lá com o nosso bate-volta. Vamos ver se você consegue responder aqui. Espero não te pegar de surpresa, né? Umas perguntas aqui mais ou menos aí que combinam com tudo que a gente falou agora. O que você prefere? Unha curta ou unha longa? Curta. Francesinha ou nail art? Nail art. Que é o que você gostava de fazer, né? É. Curso presencial ou online? Presencial. Glitter ou fosco? Fosco. Atendimento VIP ou no salão? Atendimento VIP. Cliente fiel ou uma cliente nova todo dia? Cliente fiel. Um sonho realizado. Meus filhos. Um sonho ainda para realizar? Ir para a Rússia. Dinheiro ou reconhecimento? Reconhecimento. Ministrar um curso ou atender clientes? Ministrar. O futuro do mercado de unhas é o que para você? Tudo. Tudo, né? Tudo. Tá só começando. Tá só Na é pontinha. o princípio. É o princípio do início. É isso aí. E agora, para a gente terminar esse podcast, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, que você desse um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, que querem ingressar nessa área, que estão desanimadas, porque estão precisando de uma profissão, estão precisando de um dinheirinho extra para sustentar a família, né, para ajudar na composição do dinheiro da casa. E não sabem por onde começar, estão desanimadas, estão achando que não conseguem, que não vão conseguir. Você conseguiu. Então, eu quero que você deixe aí uma palavra de ânimo para essas mulheres. Para essas mulheres, né, o que eu mais desejo, né, é que a paz de Deus, né, a paz que excede todo entendimento, entre sobre a mente delas e que elas venham tomar a melhor decisão. Que fazer unhas, né, ser manicure, não é ser manicure. Ser manicure é mais, é você pegar na mão, é você pegar no pé, é você tocar na alma das pessoas, é você reconhecer que você faz é o seu melhor. Não importa se você tem um alicate, uma espátula, começa, sabe? Nem sempre a gente vai ter o melhor ambiente, nem sempre a gente vai ter a melhor posição, mas quando a gente tem vontade, a gente tem força, a gente consegue. Nem sempre a gente vai estar nos melhores lugares. Quando eu comecei a fazer alongamento, eu atendia numa mesinha de bar. Uau! E eu comecei. Então, comece. Tem vontade? Comece. Pensa que Deus é o seu maior inspirador. Então, comece, olha para cima, vê o céu azul, vê o céu bonito, se inspira nele. Pega um esmalte azul e sai pintando de azul para tudo quanto é lado. Que lindo. É assim que essa dica que eu deixo. Que lindo. Começa. Mesmo que for com pouco, começa. É isso aí, Karen. É isso aí. Dá o primeiro passo, né? Lógico, o primeiro passo sempre é o mais difícil. Porque o primeiro passo, até você trocar o outro passo, às vezes dói. Sim. Você vai cair, vai bater a testa, vai quebrar um dente. Nossa. Mas é importante o primeiro passo. É verdade. E o mais importante é ter alguém para segurar na tua mão. Uhum. Ai, mas meu marido não confia, minha mãe não confia. Poxa, mas Deus confia. Sabe? Pega na mão dele e vai. Amém. Nem sempre. Eu sempre falo, isso é algo assim muito, muito meu mesmo. Eu me considero uma órfã de uma mãe viva. Uhum. Minha mãe nunca ligou para mim. Nunca, nunca, nunca. Por conta, acredito, da criação dela.
por conta de ter outros irmãos, de ter outros afazeres. Hoje eu tenho 2 filhos, eu entendo. Mas nunca eu tive essa coisa de pegar na minha mão. Ah, eu vou pegar na mão da Karen, porque a Karen... Você não dependeu disso. Sabe? E eu consegui. Eu consegui, com as minhas dificuldades, eu Sim. consegui, com os meus traumas, eu consegui, com as minhas frustrações, eu consegui. Então, eu acredito que todo mundo consiga, porque eu venci, né, até um certo ponto, por conta de um luto. Entende? Eu acredito que todos que são mães não imaginam a dor. Deus Como me que livre. é você enterrar um filho? Uau. Como que é você falar assim, cadê? Tá na hora de dar leite, seu peito doer, encher de leite, não tem pra quem dar, Nossa. entendeu? Então, eu não tinha pra quem dar, mas eu pegava um alicate e ia fazer unha. Entendeu? Então, às vezes, meu peito tava doendo, que tava cheio de leite, e eu tava fazendo a cutícula de um pé. Nossa. Entendeu? Mas eu falo assim, olha o quanto que Deus trabalhou na minha vida. Olha o que Deus gerou em mim. Deus gerou em mim um testemunho. Verdade. Entendeu? Então, Deus pode gerar nelas também. Ah, eu tô com um problema depressão. Você pode pensar, às vezes, para você hoje é depressão, mas amanhã vai ser você gerou um milagre. Um livro. Você gerou um livro, exatamente. Né? Então, todo mundo tem o poder de começar. Verdade. Verdade. Que lindo. Nossa. Que testemunho de vida maravilhoso, inspirador, né? Assim, é coisa de Deus mesmo, mas Deus prepara pessoas para nós trazermos aqui, Eu creio. para trazer essa palavra para as mulheres. Esse é o intuito do nosso podcast. Eu creio, sabe? eu creio. Porque as mulheres precisam ouvir isso. Eu trabalho com muitas mulheres, eu vejo quantas mulheres sofrem, quantas mulheres se sentem incapazes, quantas mulheres se sentem assim desmotivadas. E a gente não precisa depender da motivação de ninguém. Não. Né? Você tem que falar assim, eu preciso vencer por mim mesmo. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, venci a depressão no começo de tudo, foi Deus, claro que foi Deus, mas o meu filhinho pequenininho, ele era a minha motivação. Eu olhava para ele e eu falava, eu preciso ser uma boa mãe. Sim. Eu preciso ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma cidadã Sim. melhor. Eu preciso ser melhor por causa dele. Que tipo de mãe sou eu? Que tipo de mãe vou ser para essa criança? E eu vi que eu precisava mudar, que eu precisava vencer. Sim. Por causa do meu filho, por amor a ele. Sim. Ele foi a minha motivação naquele momento. Olha Então, que lindo. cada um tem uma motivação. Mas a minha motivação, com certeza, a minha força, na verdade, a minha motivação veio dele, mas a minha força veio de Deus. Eu né? creio. E quando a gente busca essa força em Deus, Ele dá. Ele dá. Ele dá. Porque você só está aqui hoje de pé porque Deus te deu a Deus me deu. força. Porque você era improvável, vou te dizer. Sim. Improvável. Sim. Mas Deus falou, é com a sua fraqueza, é com a sua dificuldade que eu vou te fazer forte e vou te transformar num testemunho para muitas mulheres. Sim. Foi isso que Ele fez com você. Foi. Né? E é por conta desse testemunho que Deus trabalha na vida de outras pessoas. Está trabalhando, né? E está trabalhando ainda. Porque que lindo. Às vezes a gente fala assim, é só um curso, né? Mas desses dias chegou uma aluna lá, triste, chorona, né? E eu achando que ela estava chorando por conta de estar ali. E depois a gente foi entender um processo que ela não consegue gerar, ela não consegue ter filhos. Olha aí. E ela olha para mim como uma inspiração. Ela Sim. fala assim, Karen, você já passou por tantas coisas, você está aqui. De pé. Tá de né? pé. Então eu não vou desistir por conta de você. É isso aí. E eu sempre falo que o Deus, né? Deus, ele trabalha de forma tão estranha na nossa vida, né? Ele trabalha de um jeito que parece que tá doendo, né? Que você vai morrer, que você não vai aguentar. Verdade. Mas aguenta, porque ele te sustenta, Com certeza. né? Eu falo assim que Deus, ele sustenta a gente de uma tal forma que ele preenche o vazio que existe, não é? Preenche. É impressionante. Eu falo assim que sentir a presença de Deus, né? Você saber que aquilo foi Deus que deu, foi Deus que fez. É indescritível. Não tem como. Não tem palavras. Não tem é como. só quem passa para entender. Exatamente. Né? Que lindo, Karen, que lindo. Olha, muito obrigada por ter compartilhado esse testemunho com a gente. Que você nunca se cale.
Que você sempre tenha essa boa vontade, que você deixe sempre Deus falar através de você, tenha Amém. sempre esse testemunho na sua boca, porque o seu testemunho vai abençoar muitas vidas ainda. Não Amém, se amém. trata só de dinheiro, não se trata só de manicure, você sabe disso, é uma Sim. missão que Deus Sim, deu para você. eu creio. E então, daqui até a Rússia, onde for, que você continue sempre anunciando que ele é real e que ele mudou a sua vida. Amém, eu Amém? creio. Então, Deus abençoe grandemente você, Obrigada. seu trabalho, seu empreendimento, seus cursos, suas clientes e toda a sua família. Amém, Tá bom? obrigada. Deus abençoe, viu? Amém, obrigada. Amém. Gente, que testemunho lindo, né? Que história linda de superação, de inspiração. Espero que você se sinta motivada, inspirada com a história da Karen e que você guarde hoje de tudo que nós falamos, que você é capaz, que se ela conseguiu, você também pode, você também consegue. Coloca Deus na frente da sua vida, que Ele seja essa força na sua vida. Ele é o único que pode te dar paz quando você precisar. E com força de vontade, coragem, fé, determinação, você também vai conseguir. Você vai longe, menina? Tenha fé, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!